mais uma sequência didática. Hoje nós vamos falar sobre a circunferência. Nessa aula, vamos ampliar nossos conhecimentos sobre a circunferência. No quadro alado, nós vamos iniciar o nosso estudo verificando alguns elementos importantes no estudo da circunferência. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma circunferência. O primeiro elemento importante a ser analisado é o centro. O centro é que garante a existência da circunferência. Todos os pontos da circunferência estão à mesma distância desse ponto fixo, que é o centro. Um segundo elemento importante é o raio. O que é o raio? Esse segmento OE é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Outro segmento importante da circunferência é uma corda. O que vem a ser a corda? É o segmento que une dois pontos da circunferência. E para concluir, o diâmetro, que é a maior das cordas, é a corda que passa pelo centro. Um diâmetro equivale a 2 raios. Tranquilo até aí? Então vamos dar sequência. Vamos agora estudar as posições relativas de um ponto em relação à circunferência. Aqui do lado nós temos a circunferência de centro O e raio R. O primeiro ponto que nós vamos marcar é o ponto P. P é um ponto da circunferência. Observe que a distância do centro até o ponto P é igual ao raio. Quando a distância de um ponto até o centro for igual ao raio, nós dizemos que o ponto pertence à circunferência. Agora vamos obter esse ponto Q. Observe que esse ponto Q é um ponto interno à circunferência e a distância de O até Q é menor que o raio. Quando a distância do ponto até o centro for menor que o raio, nós dizemos que esse ponto é um ponto interno, é um ponto interior à circunferência. E agora nós vamos observar o ponto R, que é um ponto externo, exterior à circunferência. E a distância do centro até o R é maior que o raio. Tranquilo até aí? Podemos dar sequência à nossa matéria? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora estudar a posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência. Desenhei aqui 3 circunferências e o centro. A primeira reta que nós vamos desenhar é a reta secante. Quando que uma reta é chamada de reta secante? Quando ela intercepta a circunferência em 2 pontos. Aqui está um ponto, aqui está um ponto. A reta secante tem 2 pontos em comum à circunferência. Agora vamos ver a reta tangente. Quando que a reta é tangente? Quando ela toca a circunferência em apenas um ponto. Observe aqui que a circunferência e a reta tangente têm apenas um ponto em comum. E para concluir, a reta exterior. Uma reta exterior quando? Quando essa reta não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Tranquilo? Vamos dar sequência agora, estudando as posições relativas entre duas circunferências. Para poder definir essas posições relativas, que podem ser secantes, tangentes exteriores ou tangentes interiores, externas ou internas, nós vamos analisar alguns detalhes. Vamos chamar de O1 sempre o centro de uma primeira circunferência chamada de C1. O2, o centro da segunda circunferência. D é a distância entre os dois centros, O1 e O2. R1 é a medida do raio da primeira circunferência. R2 a medida do raio da segunda circunferência. E vamos sempre considerar a primeira circunferência aquela que tem maior raio. Apenas para efeito de estudo. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira posição relativa que nós vamos estudar são circunferências tangentes exteriores. Então aqui está um ponto, que é o centro da circunferência. Ponto O1. E aqui eu tenho a circunferência O2. Observe que a distância de O1 até O2 é a soma dos dois raios. Essas circunferências são tangentes exteriores. E aqui está o ponto de tangência. Tranquilo? Então, a distância é a soma dos raios e T é o ponto de tangência. Vamos agora analisar aqui tangentes interiores. Então, tem aqui a circunferência C1 de centro O1 e raio R1. E tenho aqui a circunferência C2 de centro O2 e raio R2.
Observe que a distância entre os dois centros é o raio da maior menos o raio da menor. E aqui está o ponto de tangência. Então, duas circunferências são tangentes interiores quando a distância entre os centros é igual à diferença dos raios. Ok? Tranquilo? Vamos agora ver dois outros tipos de circunferências. As circunferências secantes e as circunferências externas. Então aqui eu tenho a circunferência C1 de centro O1 e raio R1. Tenho aqui do lado a circunferência C2 de centro O2 e raio R2. Observe que essas duas circunferências se interceptam em dois pontos. Se interceptam no ponto A e no ponto B. A distância entre os dois raios é menor que a soma. Tranquilo? R1 mais R2 é maior que D. E R1 menos R2 é menor que D. Tranquilo? Beleza? Então vamos ver as circunferências externas. Está aqui a circunferência C1 e está aqui a circunferência C2. Aqui o O1, O2. A distância entre os centros é maior que a soma dos raios. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? Seguimos em frente. Então vamos falar de circunferências internas e de circunferências concêntricas. Circunferências internas. Aqui eu tenho a circunferência C1 e aqui eu tenho a circunferência C2. Observe que a circunferência C2 está dentro da circunferência C1. Beleza? A distância entre os raios é menor que a diferença. Se fosse igual à diferença, seria tangente interna. Ela não chega a tocar. E aqui nós temos duas circunferências concêntricas. Já saiu uma parte do desenho antes, mas seguimos em frente. Então, a circunferência de fora é a circunferência C1 com raio R1. A circunferência C2 é interna com raio R2. E os dois centros são idênticos, são coincidentes. Tranquilo até aí? Beleza? Então agora a gente já pode resolver as atividades propostas, as atividades dos livros e a resolução do questionário de revisão que vai estar sendo colocado para vocês. Um bom estudo para vocês e sigamos em frente. Um forte abraço.